Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende e a gente vai resolver mais uma questão do Enem. Dessa vez a questão 139 da prova cinza do Enem de 2018. A transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe desses valores em uma matriz A do tipo A e J, em que I varia de 1 a 5 e J varia de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então, imagina, o elemento é no formato A e J. Esse I que aparece aqui é a linha que o elemento pertence. E o J é a coluna. Então, não esquece, tá, gente? Vai ser sempre assim. Primeira linha, depois a coluna. Observe que os elementos A e I são iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é uma matriz obtida para essa análise. Com base nas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Olha, vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Ele fala, por exemplo, sobre os elementos da forma A, I. Ou seja, seria uma situação em que a linha e a coluna são iguais. A linha e a coluna sendo iguais, o que acontece é que, nesse caso, esse elemento tem que ser igual a zero. Repara aqui, ó. Todo mundo que a gente pegar nessa diagonal vai ser igual a zero. Por quê? Imagina, por exemplo, o elemento A11. Esse elemento A11, ele está na linha 1, coluna 1. O que significa? Significa que o banco 1 enviou R$0 para o banco 1. E faz sentido, né? Porque não existe transferência entre o mesmo banco. Por isso que todo mundo que está aqui tem que ser igual a 1. Esse aqui é o A11, A22, A33, A44 e A55. Todos eles são iguais a zero pelo fato de não existir TED entre bancos iguais. O que a gente vai ter que pensar agora? Tem que tomar muito cuidado com o comando da questão. Ele está querendo saber qual banco que transferiu a maior quantia via TED. O cuidado tinha que ser em relação a não confundir com o banco que mais recebeu dinheiro via TED. A gente tem que pensar em quem transferiu. Então, vamos pegar uma linha qualquer aqui e vamos tentar analisar. Vamos dar uma olhada nessa linha do meio aqui. Quem são os elementos dessa linha? Aqui eu tenho o elemento A31. Confere. Linha 3, coluna 1. Esse elemento é igual a 1. Depois, dá uma olhada no A32. O elemento A32 é igual a 2. O que isso significa? Significa que o banco 3 passou R$1.000.000 para o banco 1. O banco 3 passou R$1.000.000 para o banco 2. Depois a gente vai ter o A33. Como a gente já sabe, esse A33 é igual a zero. Quer dizer que o banco 3 não passou nada para ele mesmo. Depois o A34, linha 3, coluna 4. O A34 é igual a 1. E por último, o A35. O A35 também vai ser igual a 1. Ou seja, aqui a gente está vendo tudo que o banco 3 passou para os outros bancos. 1 milhão aqui, 2 milhões, aqui nada, porque seria para ele mesmo, aqui 1 e aqui 1. Isso significa que se a gente somar os elementos da linha,
a gente descobre quanto cada banco transferiu para os demais. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui. A gente quer saber justamente isso. Quanto que um banco transferiu para os outros. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o banco 1. A gente consegue descobrir o total transferido pelo banco 1. 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2. No total, 6 milhões. O banco 2, ele transferiu 3 milhões. O banco 3, aqui vai dar 3 com 2, 5 milhões. O banco 4, 4 milhões. E finalmente o banco 5 transferiu, né? 4 milhões também. Ele quer saber justamente qual banco que transferiu mais dinheiro. Nesse caso, ó, o banco que transferiu mais dinheiro é o banco 1. No total, 6 milhões. Como eu falei, tinha que tomar cuidado, porque ele poderia te perguntar que banco que recebeu mais dinheiro. Se ele te perguntasse o banco que recebeu mais dinheiro, você ia ter que olhar para as colunas. Então, tinha que estar muito atento aqui. Mas vocês têm que concordar comigo que é uma questão que não envolve nada assim muito específico a respeito de matriz. A gente só tinha que saber que matriz, na verdade, é uma tabela e saber interpretar de acordo com o tipo de contexto que foi atribuído a ela.